Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Suamar Everton e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com uma biblioteca ORM. Essas bibliotecas são responsáveis por fazer o mapeamento de seus objetos para dentro de banco de dados relacionais. No caso do Android, nativamente o SQLite, né? Então ele transforma o seu objeto e os seus atributos, suas variáveis de instâncias em uma relação, em linhas que são armazenadas na forma de tabelas. Também faz o processo inverso quando você deseja recuperar essas informações do banco de dados. Uma das coisas que eu não gosto muito é porque o Google não disponibiliza um ORM oficial, né? Por exemplo, você está trabalhando com .NET, você tem lá o Entity Framework, por exemplo. Você no iOS você tem o Core Data, né, que a Apple disponibiliza, e no caso do Google você fica, por exemplo, à mercê de desenvolvedores que disponibilizam seus projetos na comunidade. Então tem vários aqui, é difícil até falar qual que é o melhor, qual que é o pior, porque isso depende muito das necessidades do projeto, mas como nós vamos, uma pequena introdução, nós vamos trabalhar com um dos mais simples que eu já vi, que é o Sugar. Aqui está o código-fonte para quem quiser, o desenvolvedor colocou o código-fonte no GitHub, então você pode ir lá e fazer um clone do repositório. E aí agora a gente vai começar a trabalhar com ele para tentar armazenar uma entidade, que seria uma entidade, um objeto, para dentro de um banco de dados lá no SQLite, sendo que ele próprio vai criar este banco de dados, ele vai criar a estrutura da tabela e ele vai nos disponibilizar métodos para salvar e recuperar esse objeto. Vamos lá então? Bom pessoal, estou com o Android Studio aberto aqui. Meu projeto basicamente ele tem uma tela aqui para a gente ganhar tempo, que seria um cadastro de produtos que tem uma descrição e uma quantidade, tá? E a gente tem um botão, sendo que o clique deste botão chama um método salvar. A gente precisa inserir essa biblioteca Sugar no nosso projeto. E a gente faz isso através do build.gradle, né? O Gradle que faz o gerenciamento das dependências. Então, se você for lá na página do projeto, você vai ver uma linha aqui, ó, que é para você colocar no build.gradle, no script build.gradle, para ele baixar essa biblioteca, a 1.3.1, tá? Se você for nessa outra página do Sugar, ele está falando a 1.3, mas aí você inclui a 0.1 para ele resolver um bugzinho que ele tinha. Então eu vou lá no meu Android Studio, tem dois builds.gradle, eu vou no build.gradle do módulo e na seção de dependências eu incluo essa linha, mando sincronizar para ele fazer o download das dependências. Se a gente olhar na parte de configuração do projeto aqui, vocês vão ver que é extremamente simples, tá? Ele pede para a gente no Android Manifest fazer algumas alterações, tá? A principal é colocar um nome, uma propriedade nome na nossa tag application, tá? Tem que apontar para esse pacote com.orm.sugarapp. Então eu vou copiar isso daqui, vou lá no meu Android Studio, vou lá no meu arquivo de manifesto, no Android Manifest. Está aqui a minha tag application e antes de fechar a tag eu vou incluir então essa propriedade name aqui. Vou voltar lá e eu vou incluir alguns metadados. Metadados eles sempre têm o nome, tá? E um valor, e é possível depois fazer a recuperação desses valores lá no seu código fonte. Então aqui, ó, antes de começar a tag de activity, né, você pode colocar os metadados, sendo que o metadado database será o nome físico do arquivo que será gerado para representar esse banco de dados, tá? Então eu vou colocar aqui produtos.db. A versão, vou deixar na versão 1, isso aqui é interessante depois vocês olharem na documentação, porque quando você tem mudanças na estrutura das suas tabelas, né, você pode colocar scripts lá e aí ele automaticamente faz o gerenciamento das atualizações dessas versões. Vou começar com a versão 1, se eu quero que ele gere um log ou não dos SQLs que ele está fazendo, né? E aqui é o nome do pacote de domínio, que é o pacote da minha aplicação, que está aqui em cima, codifica.net.sugar, e eu vou substituir aqui por isso daqui. Bom, então eu tenho a minha tela aqui e eu vou criar agora uma classe para representar um objeto que seja um produto com uma descrição e uma quantidade, ok? Então, por exemplo, eu vou lá no meu Java, né?
Vou criar até um pacote aqui, um subpacote, que eu vou chamar de models, que seria onde ficaria assim o meu modelo, né? As minhas classes de domínio. Agora eu vou adicionar uma nova classe, sendo que essa classe se chamará produto, né? Ela é herda de classe mesmo. Tá aqui a minha classe. Aí eu vou criar aqui então as variáveis de instância para representar esse modelo, que seria duas variáveis encapsuladas como private, tipo string, né? Uma do tipo string, que chama-se descrição, e uma do tipo int, que seria aí a quantidade, né? Vou gerar os getters e setters para essas variáveis de instância, para esses dois aqui. E eu vou criar também os construtores, né? Então o construtor aqui ele é público, não tem nenhum retorno, tem o mesmo nome da classe, né? Esse é o construtor padrão. E eu vou criar um construtor que também receba como parâmetro a descrição e a quantidade, tá? Então ele recebe aí uma descrição e uma quantidade. E o que esse construtor faz? Ele armazena os valores que estão sendo recebidos pelos parâmetros para dentro das variáveis de instância, né? Descrição. Isso aí. Um detalhezinho aqui, que essa classe que vai ser armazenada no banco de dados, ela tem que herdar, então a gente usa a palavra-chave extends do Sugar Record, que tem um tipo. Qual tipo? Esse tipo de produto aqui, tá? Eu não gosto muito dessa abordagem, porque eu gostaria que minhas classes ficassem livres para eu estender elas da classe que eu quiser, né? Então talvez uma abordagem melhor seria, por exemplo, a gente herdar da classe que a gente queira e implementar o Sugar Record. Assim como, por exemplo, você pode ter uma classe produto que herda de uma outra classe e que implementa a interface serializable, por exemplo, para serializar esse objeto. Mas tudo bem. Quando eu faço isso, agora a minha classe produto ela possui alguns métodos, tá? Um deles, por exemplo, é o método save, que vai fazer que ele vai salvar este objeto no nosso banco de dados. Então aqui na minha tela o usuário vai preencher a descrição e a quantidade, vai clicar em salvar. Aqui o botão vai invocar este método salvar. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou criar então um novo produto, né? Produto P, por exemplo, pegar um novo produto. E eu já vou usar aquele construtor para passar aí a descrição e a quantidade, sendo que a descrição está nesse edit text produto e a quantidade nesse edit text quantidade, tá? Então, por exemplo, edt produto, né? .getText.toString, toString. E aí aqui eu preciso de um inteiro, então eu vou fazer um parse, sendo que eu vou passar uma string, ele vai converter para inteiro, né? Eu vou passar o edt quantidade .getText.toString, não vou validar se o usuário informou ou não, né? Os valores corretos, porque não é sentido do nosso exemplo aqui. Basicamente o que eu vou fazer agora é chamar um p.save. Esse save aqui ele é disponibilizado para mim justamente porque a minha classe herda daquela classe Sugar Record, tá? Então vou dar um save aqui e aí vou dar um toast aqui só para informar para o usuário que esse produto foi inserido com sucesso. Eu preciso aqui passar o contexto, né? Que é a minha própria classe, produto cadastrado com sucesso. Pronto, concluí a mensagem, né? Vou rodar o meu aplicativo. Vou colocar aqui, por exemplo, produto computador, né? Quantidade eu tenho 20. Cliquei em salvar, né? Produto cadastrado com sucesso. Vou cadastrar aqui também um outro produto, vou colocar teclado. Teclado eu tenho 30. Cliquei em salvar. Bom, agora eu gostaria de ver mesmo, né, se o Sugar ele gerou esse banco de dados na minha estrutura de pastas e arquivos e se os valores estão inseridos lá dentro mesmo, tá? Vou clicar aqui nesse ícone que é o Android Monitor, né? Ele vai abrir para mim.
Aqui dentro eu vou selecionar o meu pacote, que é o codifica.net.sugar, e aqui na aba de File Explorer eu consigo já navegar para dentro da pasta Data, né? Dentro dele tem uma outra Data, dentro dele tem o nome dos pacotes dos aplicativos que estão instalados no dispositivo, então codifica.net.sugar, lá dentro do database, ele criou aqui, tá, um arquivo chamado produtos.db, seguindo aquela nomenclatura do metadados que a gente colocou lá no Android Manifest. E aqui eu posso selecionar, por exemplo, esse arquivo. Eu vou clicar nesse ícone aqui, ó, de Pull, né, para copiar esse arquivo de dentro do Genymotion ou do seu emulador nativo para o seu computador local, tá bem? Aí ele está perguntando onde quer salvar, né? Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho com o mesmo nome de produtos.db, dei em salvar. E aí eu posso usar vários programas para fazer a inspeção do meu banco de dados SQLite, né? O próprio Firefox, por exemplo, tem uma extensão chamada Firefox SQLite Manager, tá? Então, se você quiser inspecionar pelo Firefox, você pode adicionar, por exemplo, essa extensão no seu SQLite, no seu Firefox, e aí ele vai abrir aqui no menu ferramentas uma opção chamada SQLite Manager, tá? Que aí eu consigo mandar abrir aqui, ó. Na minha área de trabalho eu tenho lá o meu produtos.db, tá? Só que aqui ele está trabalhando com uma extensão SQLite, por isso que ele não está habilitando para trabalhar com DB. Vou colocar em todos os arquivos aqui e agora ele deixa. Vou clicar em abrir, ele abriu meu banco de dados, está lá meu banco de dados com produto, ele cria o ID, tá? O próprio banco de dados ele cria sempre um atributo ID, porque é através do ID que ele vai possibilitar a recuperação desses objetos no banco de dados. Tá? E aí você pode também inspecionar a tabela. Select asterisco from produto, por exemplo, vou mandar rodar o SQL e está lá o computador e o teclado. Pessoal, é isso daí. Então, fica aí como exercício, né, para vocês se complementarem. Tem aqui a parte de básica para se usar o Sugar. Vocês podem complementar o exemplo fazendo, por exemplo, uma atualização do seu produto, né? Como apagar um produto, né? Como fazer operações em conjunto. Aqui também tem a parte para fazer a migração do database, quando as suas classes de modelo alterarem, né? Essas alterações têm que ser refletidas no banco de dados, obviamente. Também tem a parte de relacionamentos, né? Então, por exemplo, eu posso ter um produto que tem uma determinada categoria, sendo que essa categoria também é uma classe com seus próprios objetos e por aí vai. Então, o Sugar também entende como representar no modelo relacional do banco de dados classes que estão relacionadas, tá ok? É isso daí, o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima, valeu!